Quando tentamos nos valer dos princípios da mecânica clássica de Isaac Newton, ou da eletrodinâmica desenvolvida por Faraday e Maxwell, entre outros nobres físicos, para explicarmos fenômenos do submundo atômico, os resultados a que chegamos se encontram em franca contradição com essas leis. Assim, tanto a mecânica clássica quanto a eletrodinâmica são incapazes de explicar os fenômenos que acontecem a nível atômico. A maior prova disso é a experiência da dupla fenda, que foi conduzida pela primeira vez pelo físico inglês Thomas Young no ano de 1801, como demonstração do comportamento ondulatório da luz visível. Naquela época, pensava-se que a luz consistia em ondas ou partículas. Com o início da física moderna, cerca de 100 anos depois, percebeu-se que a luz poderia de fato apresentar comportamentos característicos tanto de ondas quanto de partículas. O experimento de Thomas Young com a luz fazia parte da física clássica muito antes do desenvolvimento da mecânica quântica e do conceito de dualidade onda-partícula. Mais de um século depois, em 1927, quando a ciência já conhecia o elétron, coisa que ainda era desconhecida no ano de 1801 quando Thomas Young conduziu o mesmo experimento com a luz, os físicos Davison e Germer demonstraram que os elétrons apresentam o mesmo comportamento, que mais tarde foi estendido a átomos e moléculas. Vamos entender agora como funciona essa louca experiência, chamada de experiência da dupla fenda. Quando lançamos partículas, como bolinhas de gude por exemplo, que atravessam uma fenda e se chocam em um anteparo, acontece que essas bolinhas se concentram numa distribuição conforme podemos ver nessa animação. Quando colocamos duas fendas ao invés de uma, as bolinhas de gude se comportam dessa maneira ao se chocarem contra o anteparo ao fundo, ou seja, ao invés de formarem uma tira no anteparo, formam duas tiras de impacto. Se ao invés de bolinhas de gude, propagarmos ondas, como ondas de água por exemplo, passando por uma fenda, elas serão impressas desta forma no anteparo, com a maior intensidade de concentração ocorrendo no centro do anteparo, lembrando a figura feita pelas bolinhas de gude que também passaram por apenas uma fenda. Mas, com duas fendas, a impressão será desta forma graças à interferência das ondas em propagação, formando uma sequência de várias tiras no anteparo ao fundo. Veja agora nessa animação, o motivo que faz com que quando uma onda se propaga e passa por duas fendas, elas impactam no anteparo ao fundo formando várias tiras ou listras. Nessa foto, podemos ver a interferência de dupla fenda da luz solar. Em resumo, quando jogamos coisas materiais, como bolinhas de gude que passam por duas fendas, nós teremos essa distribuição no anteparo, ou seja, duas tiras. Quando jogamos ondas que atravessam duas fendas, nós teremos essa formação com muitas tiras formadas no anteparo. Agora vamos para o mundo atômico, e ao invés de jogarmos matéria, como bolinhas de gude ou ondas de água, vamos jogar elétrons. Quando arremessamos um feixe de elétrons por uma fenda, os elétrons, se comportam como no caso das bolinas de gude arremessadas, formando uma concentração de pontos de impacto de apenas uma linha. Se aumentarmos para duas fendas, o esperado era que os elétrons se concentrassem como bolinhas de gude, formando duas tiras no anteparo. Porém, o que essa experiência nos mostra é que, quando os elétrons passam por duas fendas, eles se comportam como as ondas de água, num modelo de interferência formado a partir da propagação de ondas, formando diversas linhas de projeção no anteparo. Como pedaços de matéria, como os elétrons arremessados, podem criar um modelo de interferência como o das ondas.
Isso não fazia sentido, e isso intrigou os cientistas que conduziam essa experiência. Então eles imaginaram que os elétrons lançados em lote, através do feixe de elétrons, poderiam estar ricocheteando uns nos outros e formando um modelo de ondas. Então eles resolveram lançar os elétrons individualmente sem que um pudesse ricochetear nos outros, e esperava-se assim, que eles se comportassem como a projeção de duas fendas no caso das bolinhas de gude, mas o que eles viram os intrigou ainda mais, pois o modelo de onda se repetia, mesmo quando os elétrons eram lançados isoladamente. Intrigados, os físicos colocaram um equipamento de medição que poderia determinar por qual fenda os elétrons arremessados estavam passando, observando mais de perto seus comportamentos ao passarem pelas duas fendas, e lançaram novamente os elétrons de forma individual. Para maior surpresa ainda, os elétrons dessa vez, ao serem observados pelo equipamento, passaram a se comportarem como as bolinhas de gude, projetando apenas duas linhas no anteparo, e não mais o modelo de interferência de ondas com várias linhas. É claro que eles repetiram essa mesma experiência diversas vezes para se certificarem de que não haviam feito nada de errado nas anteriores, e os resultados após sucessivas experiências sempre foram os mesmos. O simples ato dos cientistas terem colocado um medidor dessa vez, ou seja, colocarem um observador, mudou o comportamento dos elétrons, e eles, os elétrons, passaram a se comportar de forma diferente, como se estivessem brincando com os cientistas e sabendo que estavam sendo observados, mudaram seu comportamento. Que loucura! Daí em diante, a janela do mundo quântico escancarou-se para o mundo científico, provando que o mundo quântico é um mundo cheio de coisas estranhas e inexplicáveis para os conceitos e para o conhecimento disponível naquela época, embora, até os dias atuais, o mundo quântico ainda desafia nossa compreensão das coisas, e muitas dessas coisas quânticas permanecem ainda um mistério. Essa experiência aqui em questão é apenas uma delas ainda sem explicação definitiva e conclusiva. Essa experiência nos faz perguntar o que é a matéria? Como a matéria, por exemplo as bolinhas de gude, que são feitas de átomos os quais contêm elétrons, é constituída? Elas são matéria como a conhecemos ou são ondas? A matéria se comporta como partícula, no caso das bolinhas de gude, ou se comporta como ondas? Quantas dúvidas foram geradas daí em diante? Sem contar uma outra grande questão. Por que os elétrons mudaram seus comportamentos ao serem observados? Por que eles passaram de um comportamento ondular para um comportamento de partículas diante do simples fato de passarem a terem sido observados? O que o observador tem a ver com tudo isso? Qual a influência dele no comportamento do elétron? Por quê? Por simplesmente observar e medir, o equipamento observador acabou com o comportamento de onda dos elétrons e os fez se comportarem como partículas. Sendo tudo no mundo material constituído de átomos que contêm elétrons, a pergunta é: somos matéria ou somos ondas? O que descobrimos com essa experiência? Por enquanto, o pouco que podemos deduzir dela é que o jeito que olhamos as coisas faz com que as coisas mudem. Então, isso passa a ser muito importante para algumas conclusões científicas nas experiências com mecânica quântica, e ao nível das partículas atômicas e das partículas subatômicas, e essa experiência nos ensina que precisamos isolar o observador. Quando o observador está presente nos experimentos quânticos, os resultados podem não ser os mesmos se o observador não estivesse lá. Portanto, podemos dizer que existem duas leis diferentes no mundo quântico, uma que se aplica quando não estamos observando esse sistema quântico, e outra completamente diferente da anterior que se aplica quando estamos olhando para esse sistema quântico. Esotericamente, podemos também concluir que a forma como olhamos as coisas e o mundo, a forma como olhamos as pessoas, ou seja, a forma como olhamos tudo, pode mudar todas as coisas, pois a física moderna nos ensina isso, e nos ensina que o experimento da dupla fenda é uma demonstração de que a luz e a matéria podem exibir características de ondas ou de partículas. Ficamos por aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça do like,
e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você tenha acesso a conteúdos interessantes e aprofundados sobre física e astronomia. Obrigado por ter assistido esse vídeo.